Queridos e queridas, estamos iniciando mais um culto nos lares. É uma alegria tirarmos esse tempo para louvar ao nosso Deus, para orarmos, para aprendermos também da sua palavra e sermos fortalecidos na fé. Por isso, esse culto, lá onde nós estamos, também iniciamos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Eu quero saudá-los com uma palavra bíblica lá de João, capítulo 15, o verso 12, e o David Tiago vai fazer a leitura para nós. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É uma palavra do Senhor Jesus que nos dá esse mandamento de amarmos uns aos outros, assim como Ele nos amou e se entregou por nós. Que Deus nos ajude, Ele que é amor, que nos ajude a amar. Amém. Amém. E nós queremos então agora ouvir a mensagem deste culto, essa mensagem que continua no tema transformação. Que Deus nos abençoe com sua palavra. Amém. Amém. Olá, irmãos, irmãs, que alegria neste domingo, 20 de setembro, estarmos reunidos para mais um culto nos lares. Quero deixar aqui meu abraço a todos vocês da paróquia de Ituporanga, aos membros de cada uma de nossas comunidades, também uma saudação e um abraço a todas as pessoas de outros lugares que estão acompanhando esse culto. E dizer que é uma alegria nós estarmos juntos nesta busca pela direção da palavra do Senhor. Acho interessante que nesse tempo de pandemia, Deus nos ajudou a redescobrir a beleza e a importância dos cultos nos lares, de reunir a família para ler a Bíblia ou para escutar uma mensagem, para orar juntos, clamar, agradecer, interceder e para louvar o nome do Senhor, o nosso Deus. A gente sabe da importância de estarmos também nos templos com a comunidade, com o corpo de Cristo, mas por outro lado não podemos perder de vista que é fundamental para o fortalecimento da fé, para transmitir a verdadeira história da humanidade registrada na palavra às novas gerações e fazer isso em casa, reunido com a família, pais e filhos ou o casal, enfim, isso faz bem para a nossa caminhada de fé. Queridos e queridas, nas 2 últimas semanas abordamos aqui o nosso novo tema, nova série de pregações, transformação, com o objetivo de olhar para a palavra de Deus e compreender que é fundamental que sejamos transformados por Deus, pela sua palavra, pelo agir do Espírito Santo em nós, transformados para uma nova ação neste mundo. E nos 2 primeiros domingos nós vimos que precisamos ser transformados para que possamos ter novamente conexão com Deus. É muito, muito importante que a gente saiba o que aconteceu no início da história da humanidade, os primeiros seres humanos. Quando Deus criou Adão e Eva, havia uma perfeita comunhão, uma conexão entre o Criador e as pessoas que ele fez à sua imagem e semelhança. Adão e Eva estavam no jardim do Éden e ali tinham plena comunhão com o Pai, uma intimidade, uma amizade com Deus, com o Criador. Porém, essa comunhão e essa conexão ela foi quebrada. Quando que isso aconteceu? Por que aconteceu? Bom, aconteceu quando o ser humano, desconfiando do amor ou do cuidado de Deus, decidiu comer do fruto da árvore que lhes daria o conhecimento do bem e do mal. E Deus havia dito a eles que se comessem daquele fruto, certamente morreriam. Bom, uma vez que o ser humano desobedeceu e fez o que o Criador havia dito para não fazer, então isso acabou trazendo desconexão entre o ser humano e o Criador. E para que haja novamente uma conexão, é necessário transformação. Quando isso acontece? Acontece quando nós cremos na obra de Jesus Cristo. Exatamente isso. Deus continua a nos amar apesar do nosso pecado. E enviou Jesus para que por meio do seu sacrifício na cruz, toda a dívida do nosso pecado, dos nossos erros, da nossa desconexão com Deus, fossem pagos lá naquele madeiro.
E com isso, nós agora podemos estar novamente conectados. Pela fé, se restabelece essa ponte com Deus. Mas é importante entender que a desconexão não é apenas com Deus. Por causa do pecado, nós também ficamos desconectados uns dos outros. Olha que interessante que logo depois que Adão e Eva saíram do jardim do Éden, tiveram filhos, e 2 dos seus filhos tiveram um final muito triste. Uma situação de conflito que resultou em morte. Caim matou o seu irmão Abel. Isso revela o quê? Revela que há uma desconexão entre as pessoas. O pecado nos desconectou de Deus, também nos desconectou do ser humano, assim como nos desconectou da criação, a obra maravilhosa de Deus. No culto de hoje, nesse momento de meditação, nós queremos ver a partir da palavra que quando nós nos voltamos para Deus, quando acontece uma conversão verdadeira, o ser humano começa a olhar novamente para Deus e andar na direção do Senhor, também há uma conversão para o próximo. A conversão ela não é apenas vertical, o ser humano e Deus. Sim, é ali que começa. Quando a conexão com Deus é restabelecida, e também as outras conexões necessárias e importantes, elas começam a acontecer. O que não pode acontecer é que a gente restrinja a conversão a um entendimento de que seja apenas eu crer em Deus e que nada mais importa, porque aí nós não estamos seguindo aquilo que a própria palavra de Deus nos orienta, para que a nossa vida experimente uma transformação completa, plena, e a gente conheça a vontade de Deus que é santa, essa vontade de Deus que é boa, essa vontade de Deus que traz bênção para nós. Uma história que Jesus conta, que está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 10, dos versículos 30 até 37, querem nos mostrar o que é fundamental para que a gente tenha novamente uma conexão com as pessoas. É importante lembrar que Deus nos transforma para que nós possamos ter uma nova ação. Lembre disso, Deus nos transforma quando ouvimos sua palavra e o Espírito Santo age em nós, e assim nós podemos ter uma nova atitude, uma nova ação, tanto em relação a Deus, como também queremos ver hoje em relação ao próximo. E Jesus ensina isso. Lá em Lucas, nós encontramos aquela parábola do bom samaritano. Tem um intérprete da lei, um professor da lei, que vai questionar Jesus a respeito do que significa amar o próximo como a nós mesmos. Jesus então conta essa história dos versos 30 até 37, onde nós lemos: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai, e procede tu de igual modo. Olha só, essa parábola tem muitos ensinamentos.
Certamente não poderemos abordar aqui a riqueza desses ensinamentos, mas eu quero chamar a atenção para alguns aspectos que aqui nós podemos encontrar. Primeiro, justamente esse cuidado que nós devemos ter, de que a nossa vinculação com Deus não seja apenas vertical, mas ela também se estenda horizontalmente, quer dizer, olhando ao nosso redor. Por isso é interessante que Jesus coloca aqui os primeiros homens que viram aquele judeu que foi roubado e machucado, eram homens do próprio povo, eram judeus também, mas eram homens religiosos, um sacerdote, um levita, homens que serviam no templo, homens que teoricamente tinham uma vinculação com Deus, andavam com Deus, mas não entenderam que esse andar com Deus, quando nós somos transformados por Deus em nossa vida e temos uma nova conexão com Ele, aprendemos também a olhar ao nosso redor, as pessoas que Deus coloca em nossa vida, assim como colocou aquele homem ferido no caminho do sacerdote e do levita, e eles não olharam, não ajudaram, não estenderam a mão. Quem estendeu a mão? Um samaritano. E o detalhe interessante nessa parábola de Jesus é o seguinte: o samaritano não se dava bem com o judeu. Eles tinham encrencas, eram dois povos próximos, mas que não conseguiam ter um bom relacionamento. Havia preconceito de uma parte e de outra. Eles não tinham amizade nem proximidade, mas quem cuida do judeu ferido é um samaritano. E chama a atenção que o intérprete da lei, ele entende o lance, e quando Jesus pergunta quem é que foi próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores, o intérprete responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. O que é misericórdia? Misericórdia é olhar com o coração. Misericórdia é perceber as necessidades. Olha só, misericórdia foi a atitude de Deus para conosco. Nós, pecadores, que desobedecemos a Deus, que estamos desconectados dele, fomos alcançados pela misericórdia do Senhor, que não imputou sobre nós aquela culpa que nós temos. Deus não jogou a culpa sobre nós. E apesar de sermos culpados, apesar de sermos inimigos de Deus, ainda assim Deus, de forma misericordiosa, estendeu seu abraço e em Cristo Jesus nos transforma, nos salva e faz de nós filhos e filhas de Deus. E essa mesma atitude de misericórdia, que olha para o outro e sem exigir, sem cobrar e sem ficar pensando no que o outro fez de errado, no que o outro é culpado, ele exerce uma atitude de bondade, de amor. O Davi nos saudou no início do culto com aquela palavra de Jesus que diz que nós devemos amar o próximo, amar os outros, assim como Jesus nos amou. E por amar o próximo é que nós poderemos ser misericordiosos. Jesus diz para o intérprete da lei: vai e procede tu de igual modo. Esse é o comportamento que agora nós podemos ter, um comportamento novo, uma atitude nova. Eu acho muito interessante que Martinho Lutero, o reformador, quando ele faz o comentário lá no Catecismo Menor, ele faz o comentário dos mandamentos, olha como ele explica o 7º mandamento, não furtarás ou não roube. Ele explica o mandamento da seguinte maneira: devemos temer e amar a Deus, e por isso não tirar o dinheiro ou os bens do próximo, nem nos apoderar deles por meio de mercadorias falsificadas ou negócios desonestos, mas devemos ajudá-los a conservar e melhorar seu meio de vida. Somos transformados para uma nova ação. Somos convertidos para uma caminhada com Deus e para um olhar de misericórdia, uma atitude de misericórdia para com o nosso próximo. Assim a palavra do Senhor nos ensina. Por isso também Deus deixou os mandamentos para que eles nos norteassem, nos orientassem, nos apontassem de que maneira nós podemos viver
agora de uma forma diferente, porque somos filhos e filhas de Deus. E isso acontece em dois âmbitos diferentes, eu diria. Primeiro, no âmbito privado, particular, individual. Cada um de nós, uma vez que fomos alcançados pela graça de Deus, transformados pelo agir do Espírito Santo, nós podemos ter uma atitude diferenciada para com as pessoas que Deus coloca ao nosso redor. Uma atitude de bondade, de carinho, de honestidade. Lutero diz isso, que por causa do mandamento de Deus, nós agora podemos, e Deus age em nós, nos dando condições para isso, nós podemos agir de forma a ajudar as pessoas a ter um meio de vida cada vez melhor. Mas também no âmbito social. Nós, enquanto cidadãos, pessoas que amam Jesus, mas que estão na cidade, que estão envolvidos com o meio ambiente, estamos envolvidos com as crises do dia a dia. Então também, enquanto sociedade, devemos lutar para que as pessoas possam ter vida digna. Então, se você está, por exemplo, envolvido com uma ONG, você vai olhar o próximo a partir desse princípio da misericórdia. Se você está envolvido com política, vai agir não como a cultura do mundo, corrupta, desonesta, mas a partir desse princípio de Deus, amor e misericórdia. Um novo olhar para as pessoas, onde nós podemos agir a partir da orientação que as Sagradas Escrituras nos deixam e fazer uma diferença positiva. Eu sempre penso que onde os cristãos estão, as coisas começam a melhorar. Quero contar aqui uma história de uma pessoa que se converteu a Jesus, foi conectada novamente com Deus, foi transformada. Mas essa pessoa não tinha um histórico muito bom na cidade onde ela morava. Em primeiro lugar, ele era adúltero. Ele traía sua esposa e as pessoas da cidade sabiam disso. Segundo lugar, ele era muito desonesto. Ele devia e não pagava as contas. Mas um dia ele ouviu a palavra de Deus. A palavra de Deus tocou este homem, o coração deste homem, e com aquela palavra que ele ouviu, ele foi levado à fé em Cristo. Foi transformado para uma nova ação. A partir daquele dia, ele passou a amar a Deus e andar com Deus. Houve então uma conversão para Deus. Mas a partir daquele dia, este homem teve uma nova visão a respeito de como ele deveria agir em relação ao seu próximo. A começar com sua esposa e família. Houve arrependimento, pediu perdão para sua esposa e a partir de então tornou-se um homem fiel, de acordo com o compromisso que, como cristãos, nós assumimos também diante do altar do Senhor. Fiel à esposa, dedicado a ela, cuidando de sua família, dos seus filhos. Isso por si só já gerou um impacto. Abençoou aquela família porque ele começou a ter uma nova atitude. Mas ele também teve um novo comportamento na cidade. Ele foi em busca das pessoas para quem ele devia. Ele não tinha dinheiro para pagar todas as contas, mas comprometeu-se em pagar dentro do possível. Foi economizando e trabalhando e com o passar dos meses, ele pagou as contas. Queridos e queridas, isso gerou um impacto naquela cidade, porque as pessoas sabiam como ele era sem vergonha e que negava contas. Mas a partir da mudança que ele teve, porque foi conectado com Deus, ele começou a se conectar com a família de uma forma diferente, se conectar com as pessoas de uma forma diferente, pagou as contas, se tornou um homem honesto. E as pessoas começaram a pensar assim: o que aconteceu com este homem para mudar desta forma? E souberam que essa mudança aconteceu porque ele encontrou Jesus e por isso também foram conhecer este Jesus, queriam conhecer este Jesus, e muitas pessoas chegaram à fé pelo testemunho daquele homem. Ele começou a agir com bondade, com amor e com carinho. Ele começou a ser diferente com a sua família, com a sua esposa. Queridos e queridas, nós somos transformados por Deus para termos uma nova ação.
Começa com uma caminhada com este Senhor, com este Criador, de buscar, de servir a Deus, de conhecer sua palavra, de permitir que o Espírito Santo nos conduza e nos dirija. Mas a conversão não para por aí. A verdadeira conversão também é uma conversão para o próximo, é uma conversão para as pessoas. Somos chamados agora a fazer diferença. Onde nós estamos, ali nós vamos agir com carinho, com bondade. Começa pela nossa casa. Homens cristãos cuidam da esposa, são fiéis, tratam bem, são generosos, estão ao lado, apoiam, ouvem. Mulheres cristãs honram os seus maridos, são fiéis ao seu marido, estão ao lado dele, são bondosas. Pais cristãos amam verdadeiramente os filhos e os conduzem no caminho do Senhor, educam de acordo com a palavra de Deus. Filhos cristãos procuram ser obedientes e honram seus pais. E nós, cidadãos cristãos, fazemos a diferença na sociedade, tanto nas nossas relações bem particulares, também nas nossas relações sociais. O que nós podemos fazer pelo bem da nossa cidade, pelo bem das pessoas, agindo com misericórdia, assim como aquele samaritano foi misericordioso com aquele homem que estava ferido. E Jesus disse: vai e procede tu de igual forma. Vamos fazer isso? Olha para a tua família. Tem alguma mudança que seria importante acontecer na tua casa? Porque nós somos transformados por Deus para uma nova ação. Cuidar melhor da esposa, do marido, dos filhos, agir melhor com os pais, sermos mais carinhosos, sermos pessoas bondosas, pessoas atenciosas que escutam com amor. Olhe para tuas relações sociais, amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Talvez Deus vai mostrar que novas atitudes, enquanto cristãos, nós podemos ter ali. Queridos e queridas, vamos orar pedindo que Deus nos ajude. Bondoso Deus, Tu nos transformas para uma nova vida contigo, mas essa transformação também nos faz olhar de forma diferente para o nosso próximo. Queremos começar, Senhor, sendo pessoas melhores em casa, agindo com bondade, com amor, com generosidade em relação ao marido, à esposa, aos filhos, aos pais, mas também, Senhor, no nosso círculo de amizade, nossos colegas de trabalho e nossos vizinhos. Como cristãos, nós queremos agir com misericórdia, assim como Tu és misericordioso para conosco. Em nome do Teu Filho Jesus, nos ajude. Amém. Muito bem, nós agora vamos ouvir uma canção, também através da música, também através da letra da música. Deus quer falar aos nossos corações. Ouça a mensagem deste hino. O
Que alegria sermos brindados com mais uma palavra do nosso Deus, que essa palavra nos motive a ajudar os outros, ajudar o próximo, amar o próximo, que também essa palavra nos ajude a viver a cada dia conforme a vontade do nosso Deus e assim nos fortaleça na fé. Também ouvimos um hino que nos conecta mais com Deus, né? Que bênção a gente ter esse tempo. Nós queremos encerrar esse culto também orando, conversando com o nosso Deus, pedindo forças e ânimo para essa semana que se inicia. Então, dê a mão para os seus familiares e assim nós queremos orar. Ó Santo Eterno Deus e Pai, nós queremos te louvar e agradecer por mais esse dia que o Senhor nos concede. Obrigado que tua graça e misericórdia se renovaram mais uma vez. E nós tivemos essa oportunidade de nos reunirmos nos nossos lares. Sim, Deus. Para ouvir a tua palavra, para meditar, para sermos fortalecidos na fé. Nos ajuda, Senhor, em nossas lutas. Por isso pedimos por cada família, pedimos a Deus pela semana que se inicia, que também, aonde nós estivermos, possamos viver o teu amor. Amém, Pai. Pai amado, também intercedemos pelas pessoas doentes. Amém. Pedimos que o Senhor as cure, que o Senhor esteja fortalecendo e animando, apesar, às vezes, da enfermidade que estão enfrentando. Deus querido, nós queremos também colocar os profissionais de saúde, colocar ainda esse tempo, ó Deus, que gera, às vezes, muita insegurança em nós. Nos ajuda, Senhor, a estarmos firmes contigo. Sim. Pedimos a Deus pelas crianças que estão ainda nos lares, que elas tenham força e ânimo também para, apesar de ser diferente, mas continuarem estudando e aprendendo. Pedimos a Deus que o Senhor seja com cada pessoa, com cada família. E assim, ó Deus, queremos colocar tudo isso em tuas mãos, te louvando e agradecendo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Queremos pedir a bênção do nosso Deus para a nossa vida, que o amor de Deus, o Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo habite ricamente sobre cada um de vocês. Que Deus assim os abençoe, os guarde, os oriente e os fortaleça na fé em Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Vamos Amém. e sirvamos ao Senhor com alegria. Um abençoado e um ótimo domingo a todos. Amém. Amém. Amém.